Bom dia a todos, estamos ao vivo para mais uma transmissão do Bate-Papo FGV. Para quem não conhece, o Bate-Papo FGV recebe especialistas da Fundação Getúlio Vargas para falar sobre os assuntos do momento, sobre os últimos acontecimentos e os temas de interesse em geral. E hoje a gente vai falar sobre a aprovação do projeto de lei pela Câmara dos Deputados que promove a regulação do Uber e dos seus similares, realizada na última terça-feira. Para isso, trouxemos aqui o professor da Direito Rio e coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade, Pablo Cerdeira. Obrigada, Pablo, pela sua presença. Lembrando que vocês podem mandar as perguntas ao longo da transmissão. Vamos começar. Primeira pergunta. O projeto de lei 5587/2016 tem como característica aproximar o Uber e seus similares, como 99, Easy, Cabify, às regras hoje aplicadas aos táxis. Quais são as principais regras aplicadas atualmente? Bom dia a todos. Hoje o modelo de regulamentação do transporte individual nas cidades, ele fica a critério do âmbito municipal, né, da prefeitura, através de projeto de lei encaminhado à Câmara dos Deputados, que em geral estabelece um limite, uma quantidade de táxis que podem circular na cidade, como é feito o processo de entrega dessas autorizações para que os táxis circulem, como isso é transmitido, enfim, para herdeiros ou não. Aí a gente tem a Lei de Mobilidade Nacional, que estabelece as regras para isso. E é um modelo bastante fechado, é um modelo bastante limitado para aceitar novos atores. Então, com essa mudança que o projeto de lei está prevendo, que ainda foi aprovado só na Câmara, precisa passar pelo Senado, precisa passar ainda pela Presidência da República, mas com essas propostas, os aplicativos entrariam, ou pelo menos em tese, é o que o projeto de lei tenta fazer, esses aplicativos entrariam dentro dessas regras, que limitam bastante a entrada de outros atores. Certo. E ao texto base, foram aprovadas a inclusão de 2 emendas parlamentares que descrevem o serviço como, abre aspas, atividade de natureza privada, e falam que os carros são de aluguel, entre aspas também, similares a táxis, e exigem que os motoristas do Uber e de seus concorrentes sejam obrigados a ter, entre aspas, autorização específica emitida pelo Poder Público Municipal. Em termos legais, o que muda com essas inclusões? Olha, uma das mudanças primeiro que o projeto de lei ficou bastante confuso, tá? Quando ele fala de veículos de aluguel, por exemplo, o texto está lá escrito assim, pegando aqui o texto exato da lei. Executado por intermédio de veículos de aluguel com capacidade de até 7 passageiros. Por que isso entrou na lei? Entrou pelo seguinte, um dos argumentos da Uber e de outros aplicativos é que a pessoa não está contratando um serviço de transporte, como no caso do táxi. Ela está alugando um carro por um determinado período com um motorista para ir de um lugar a outro. É um dos argumentos, é uma das interpretações que a Uber e outros aplicativos têm. Então, essa colocação do aluguel aqui, me parece que a intenção era abranger, inclusive, essa classificação. Mas está confuso, porque a gente não sabe aqui pelo texto de lei se é veículo de aluguel para o motorista, ou seja, o motorista não está com carro próprio, ele está com carro alugado, ou se é aluguel para o usuário, para aquele que está solicitando o carro no aplicativo. Então, a forma como foi feito o projeto de lei, a forma como ele saiu, com vários remendos aí por conta das emendas apresentadas, fez com que ele ficasse um pouco descaracterizado e com alguns conflitos aí sobre a interpretação desse texto, que invariavelmente vão acabar sendo utilizados pelos aplicativos para fugir do que diz a lei, ou fugir dentro do possível, né, da regulação. Se você conseguir interpretar essa lei de forma a favorecer o seu serviço, é o que eles vão fazer, e a lei abre espaço para isso, assim como também dificulta a interpretação por parte do judiciário, por parte de quem vai aplicar essa regulamentação. Então, um projeto de lei que ficou um pouco confuso, a redação como saiu ficou um pouco confusa. Certo. E o autor do texto base do projeto, o deputado Daniel Coelho, do PSDB, afirmou que, entre aspas, o projeto como foi aprovado é uma aberração do ponto de vista jurídico, é um Frankenstein perdido na noite. Como você qualificaria também dessa forma? Olha, uma coisa que a gente precisa entender é que faz parte do processo legislativo que um projeto de lei que seja apresentado saia diferente.
E isso depende da votação do plenário. Então, de fato, saiu um projeto que não foi o que o autor do projeto pretendia, mas isso é natural no processo legislativo. Ninguém foi lá e impôs uma mudança depois que o plenário aprovou. O plenário discutiu essas emendas e aprovou assim. Então, está tudo dentro do esperado, funcionando como deveria funcionar. Tanto que agora vai para o Senado, depois vai para a Presidência da República e pode ser que tenha vetos ou alterações. Então, sim, o projeto saiu diferente daquilo que se esperava, até quase oposto ao que eu imagino que o autor gostaria, mas isso está dentro do processo normal. O que não está dentro do processo normal, e aí é uma questão de opinião nossa aqui do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV, é que se discuta um tema tão importante de uma forma tão acelerada, tão assoberbada, sem os estudos necessários. Vou dar alguns exemplos. A gente está falando de mobilidade hoje, comparando aqui, nesse caso, táxi, Uber, Cabify e outros aplicativos. E a gente não está pensando em como isso pode ser utilizado para melhorar o modelo de mobilidade que a gente tem nas cidades. Quando a gente olha estritamente para o conflito entre táxi e Uber, a gente está esquecendo, por exemplo, que o modelo de transporte público em quase todas as cidades do mundo, tá? Não é uma realidade do Brasil, é deficitário. E a gente fala, poxa, a gente paga passagens tão altas, às vezes quase o mesmo preço que a gente paga de uma passagem de ônibus, é quase está pagando num carro, como é que pode, um ônibus com tanta gente? Mas as pessoas esquecem. Tem até uma imagem que eu acho muito interessante, que circulou muito no Facebook, no Twitter, nas redes sociais recentemente. Era aquela imagem que comparava a quantidade de pessoas e o espaço ocupado se elas estivessem em carros e pega a rua toda, em ônibus, que você vê que é um único ônibus, cabe todo mundo ali dentro. Isso usa muito melhor o espaço público. Mas as pessoas esquecem que o transporte público, boa parte do tempo e em boa parte das áreas, ele está andando vazio ou com pouca gente. É o problema que a gente chama de last mile, né, da economia. Vem da área de telecom, que você teria que levar um cabo. Isso vem daquela discussão. Quando você leva um cabo de energia, um cabo de conexão telefônica ou de internet, qualquer serviço, até um correio, um carteiro, quando ele tem que ir para uma área densa, populacionalmente, ele tem o trabalho dele otimizado, porque ele leva simplesmente um mesmo carteiro leva várias cartas, o mesmo cabo atende várias pessoas, energia. Agora, quando você tem pessoas mais remotas, o custo é muito mais alto. Então, você tem que levar um cabo, colocar vários postes para chegar até aquela pessoa que está mais distante. A mesma coisa serve para o ônibus ou para o metrô. Se você pensar em regiões mais afastadas, muitas vezes o ônibus tem que ir lá para atender 1, 2, 3 pessoas, um ônibus daquele tamanho, emitindo gases do efeito estufa, custando caro. Isso tudo acaba refletindo no preço do transporte para os outros. À noite é muito comum você ter ônibus circulando vazios, porque precisa atender às vezes uma pessoa, às vezes ninguém, mas tem que estar disponível. É óbvio, isso tem que estar disponível, é obrigação do Estado prover isso, mas talvez ele pudesse prover de outras formas. Um modelo que atenda a demanda, como por exemplo um modelo de Uber, de Cabify e etc., poderia muito bem trabalhar junto, se bem regulamentado, com o serviço de transporte público, como uma complementação. Para momentos e para áreas em que a cobertura de ônibus seja mais cara do que a quantidade de passageiros, talvez esse modelo pudesse servir para criar modelos mais baratos, mais otimizados, que refletissem melhor qualidade de serviço para o cidadão. Então, isso tudo tem que estar nas discussões de um projeto de lei desses. A gente não está criando um projeto de lei que vai impactar um debate dos próximos 1, 2 anos. A gente está pensando em modelos de mobilidade de 10, 15, 20 anos. Certo. Você estava falando um pouco sobre os modelos internacionais. Você tem algum exemplo que possa ser dado, que funciona? Sim. Regulamentado e tudo mais com essa questão dos aplicativos? Olha, os modelos de transporte público são muito parecidos no mundo todo, tá? E os problemas também. Por exemplo, se fala de Paris, uma cidade que tem uma quantidade muito grande de metrôs e de estações de metrô, mas em Paris também o trânsito é caótico. Se pegar um horário de rush é tão ruim quanto é no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outras cidades grandes. A mesma coisa serve para Nova York e outras cidades. Então, a gente precisa pensar, talvez,
não em trazer modelos já existentes no resto do mundo, já em aplicação, mas em pensar novos modelos. E aí o Brasil tem uma oportunidade de ouro agora. E os outros países também têm, mas o Brasil poderia, pensando uma regulamentação, uma regulação que estimulasse novos modelos de mobilidade, talvez pudesse sair na frente e inclusive atrair investimentos para o Brasil. Vou te dar 2 exemplos interessantes. Eu fiquei na Prefeitura do Rio de Janeiro durante alguns anos, cuidando do Pensa, o projeto de Big Data da Prefeitura, que usava dados de diversas fontes para desenhar projetos. E a gente usava muitos dados de um aplicativo chamado Waze, em parceria com o MIT, com uma professora do MIT, a UFRJ e com a FGV, a gente produziu algumas análises com esses dados. Um resultado interessantíssimo que foi publicado ano passado na Nature por essa professora do MIT é que cerca de 30%, de 15 a 30% dos engarrafamentos são causados pelo que a gente chama de selfish driving, que é o motorista egoísta, é a pessoa que faz a melhor rota para ela e com isso sobrecarrega vias. Então, quando se pensa em novos modelos de mobilidade, por exemplo, com carros autônomos, a gente poderia ter um modelo que melhor ocupasse as vias, evitando que a via chegasse a ficar engarrafada. Então, antes da via começar a ficar engarrafada, se a gente tivesse informações suficientes de que aquela via está chegando perto do seu limite, do volume sobre capacidade que ela comporta, os carros autônomos poderiam começar a pegar rotas alternativas. Isso é benéfico para todo mundo, até para aquele que acaba pegando uma rota um pouco maior. Esse tipo de integração é algo que é proposto pelo MIT nessas análises. Só funcionaria se a gente tivesse modelos de mobilidade integrados, que trocassem dados com a administração pública, entre eles. Por isso, talvez falar sobre uma regulamentação de Uber fosse muito melhor a gente falar sobre modelos de integração de sistemas. Tá? Por que a gente não pode exigir que esses aplicativos troquem dados entre si, passem dados para a administração pública, para ela melhor dimensionar os investimentos? Um outro exemplo interessante é na Finlândia, que eles começaram a estudar um modelo de transporte mais ou menos como um Uber, um Lyft, um Cabify para transporte público. Então eles teriam ônibus menores que atenderiam à demanda. A pessoa pede o ônibus e conforme tem demandas num determinado caminho de uma origem para um destino, mais ou menos como um Uber Pool, mas na verdade são micro-ônibus. Isso atenderia só a demanda. Então, de repente você tem muita gente pedindo para ir de um ponto A ao ponto B. Ele jogaria para esse caminho ônibus maiores, que atenderiam essas pessoas. Em outras regiões, num determinado horário, você tem uma demanda menor. Ele mandaria um ônibus menor. Em outra área, você tem uma única pessoa pedindo um transporte. Ele mandaria um carro individual. Então você vê como é possível. Dependendo da demanda. Né? Dependendo da demanda. Isso reduziria muito o custo do transporte público. E lembrando que quem paga o transporte público é o próprio cidadão, com os impostos, com o preço das tarifas de ônibus. Então é preciso colocar nessa conta todos esses impactos que vão acontecer com essas novas tecnologias e pensar sim uma regulamentação para isso. Não é deixar livre para o setor privado, mas pensar uma regulamentação que coloque o Brasil na dianteira, que coloque o Brasil como um país que atraia investimentos nisso e não que afaste, como esse projeto de lei está fazendo. Certo. Para quem chegou agora, a gente está falando sobre a aprovação do projeto de lei pela Câmara dos Deputados que promove a regulação do Uber e seus similares. Estamos com o professor da Direito Rio, coordenador do Centro de Tecnologia, Pablo Cerdeira. Lembrando que vocês podem mandar perguntas ao longo da transmissão. E a gente já recebeu aqui uma pergunta de um espectador. Pronto. Ele perguntou de que forma a proposta aprovada pela Câmara vai interferir na utilização de aplicativos de transporte pelo público. Não sei. E acho que ninguém sabe, porque não dá para entender ainda o que vai acontecer. Primeiro que ainda tem que passar pelo Senado, depois tem que passar pela Presidência da República. A gente não sabe o que vai mudar. Agora, uma outra questão que surge é que mesmo que se passasse esse projeto da forma como ele está, a gente não tem certeza de como vai ser a interpretação, porque o texto está confuso, o texto não está claro. E eu não tenho a menor dúvida que o debate na justiça sobre se os serviços podem ou não funcionar e quais os limites,
ele vai continuar. Esse projeto de lei não vai resolver esse embate entre taxistas e entre motoristas desses serviços de aplicativos. Passando para a próxima pergunta, os deputados favoráveis aos taxistas afirmam que o Uber atualmente promove uma concorrência desleal. Isso de fato acontece em termos legais? Pois é, essa questão ela é bastante interessante porque, de fato, há uma reserva de mercado para isso, para os taxistas, pela nossa legislação, e de fato é uma nova concorrência para o serviço. Ninguém pode negar que é o mesmo usuário do táxi ou o usuário do Uber, pelo menos boa parte dos usuários são os mesmos. Tá? Agora, também ninguém pode negar os efeitos de uma concorrência, efeitos positivos. Há muita gente que relata melhoria dos serviços de táxi, com oferta de água, de balinha, carros mais novos, etc., também por causa disso. Se é uma concorrência desleal, é outra questão. Daqui é uma concorrência, Agora, para ser desleal, precisaria que houvesse uma vantagem competitiva para esse setor que inviabilizasse o outro. E eu não sei se a gente pode considerar que há essa vantagem competitiva, porque os táxis também contam com uma série de incentivos, apesar de contar também com uma série de obrigações. A questão é que hoje os dois modelos estão muito diferentes. O taxista tem uma série de vantagens na aquisição do carro, etc., mas ele tem que passar por vistorias, ele, enfim, tem que cumprir uma série de quesitos de aferição de taxímetro, tem que fazer o teste para ver se o taxímetro está medindo bem, enfim. Todo esse custo, tem que detetizar carro, todo esse custo que o taxista tem interfere também no custo do serviço para o usuário. Então acho que não dá nem para comparar os dois serviços a ponto da gente dizer que é uma concorrência desleal. É uma concorrência que é positivo, acho que é melhor para todos os usuários, e estão em regras muito diferentes. A gente precisaria repensar regras que talvez pudesse equiparar os serviços. Certo. Passando para a próxima pergunta, em um momento em que se fala muito sobre mobilidade, né, você já até introduziu o assunto aqui, com inovações para que as cidades fiquem cada vez mais conectadas, transparentes e inteligentes, o projeto aprovado pode ser considerado retrógrado do ponto de vista que está impedindo a progressão de uma tecnologia? Sem dúvida. Sem dúvida é um projeto retrógrado porque ele está tentando, e acho que nem consegue, mas ele está tentando proteger alguns grupos. Isso ficou muito claro na participação dos lobbies que atuaram pela mudança do projeto de lei, mas a gente tem lobbies dos dois lados, né? A gente tem lobby do setor dos aplicativos, tem o lobby dos taxistas, todos eles atuando em cima desse projeto. E acho que tem muito pouca pressão legítima da sociedade, da academia, dos pesquisadores, em tentar fazer aquilo que eu estava comentando agora há pouco. Ao invés de ficar discutindo as questões relativamente pequenas, se você considerar todo o cenário que envolve a mobilidade, ficar discutindo se é um grupo ou outro que vai prevalecer na prestação desse serviço. Minha visão pessoal é que isso deveria ser deixado, acho que quanto mais opções para o consumidor, melhor, mas desde que o interesse público também seja atendido. O interesse público, como eu estava comentando há pouco, me parece que está em melhorar a mobilidade das cidades a um custo menor, no final das contas, para o cidadão que está pagando os impostos. E esse projeto de lei, de forma alguma, vai causar impacto nisso. Muito menos mostrar o país como um país com uma legislação sólida, progressista, que atraia investimentos e que esteja preocupado com o médio e longo prazo. Certo. A gente recebeu uma outra pergunta, né, de telespectador, de espectador. É possível prever quando teremos uma solução para essa controvérsia entre o táxi, o Uber e os similares? É muito difícil fazer esse tipo de previsão, porque o judiciário, enfim, algumas cidades já fizeram regulamentação. São Paulo fez uma regulamentação do serviço do Uber, que inclusive é incompatível com esse projeto de lei que passou agora. Então, mesmo que a gente tenha uma decisão, mesmo que venha uma lei nova, o judiciário pode entender de forma diferente. E uma vez que o judiciário entenda
por um ou outro sentido, ainda pode vir uma nova lei que mude isso. Então fica um conflito constante e acho que vai ser muito difícil a gente chegar numa solução para breve sobre isso. Nossa Constituição garante, no artigo 5º, inciso 13, a liberdade de iniciativa. Então, os aplicativos se pautam por isso, para dizer que eles não estão fazendo nada além de exercer um direito garantido pela Constituição, de uma iniciativa privada, que respeite a legislação, é bom que se diga, o artigo também diz isso. De outro lado, os taxistas vão alegar sempre que eles já estavam aí, e eles têm uma série de preocupações legítimas nisso. O taxista ele não tem, por exemplo, uma previsão de aposentadoria, como se discute agora em reforma de previdência. O taxista não tem isso. De repente muda um cenário desses, são muitas famílias afetadas, tem de fato impactos ali. Então, essa composição toda precisa ser colocada em discussão, mas uma discussão aberta, transparente e com a participação de estudos e análises sérias, não da forma como está sendo feita, que é só para atender grupos de pressão. Certo. Próxima pergunta. Você acredita que, caso a medida seja implementada, haverá um enfraquecimento da competição das empresas do setor? Eu acho que vai causar impacto, mas eles já estão acostumados a trabalhar nesse cenário de legislação adversa, tá? Pode sim causar alguns impactos, pode ser que haja uma mudança no ritmo, mas acho muito difícil que isso impeça uma novidade. É mais ou menos como comparar, já vi essa brincadeira pela internet, uma lei que proíba o uso de computador, porque as pessoas que usam máquina de escrever vão... Então é fato, chegou uma novidade, chegou uma nova realidade e ela vem, independentemente da legislação. A questão de afetar os aplicativos pode afetar, reduzir um pouco o prazo, pode aumentar os casos de apreensão de carros, aplicações de multas, etc. Aplicação de multas, mas não acredito que pare uma mudança que me parece que é bastante... A gente precisa parar de pensar na mobilidade exclusivamente como um carro e exclusivamente como um indivíduo. Mobilidade de cidade, a gente tem que pensar no organismo que é. Tá? Cidades perdem em torno de 9%, grandes cidades como Rio, São Paulo, em torno de 9% do seu PIB em engarrafamentos. São estudos, enfim, da Fijan, da FGV que mostram isso. Quando você fala de 9% do PIB, está falando no Rio de Janeiro de 20 bilhões de reais, em São Paulo de 60 bilhões de reais ano. Agora, o detalhe mais interessante é, esse impacto não é no PIB da cidade, é no tempo das pessoas. Porque a pessoa que tem um horário para chegar e sair do trabalho, ela vai chegar e sair no horário. O que vai acontecer é que ela tem que sair mais cedo e vai chegar mais tarde em casa. Então esse impacto não é um impacto simplesmente na produtividade da cidade, é um impacto no tempo das pessoas. Então esses 20 bilhões, na verdade, é tempo do cidadão. Enquanto a gente não pensar na mobilidade, olhando o interesse público, pensando em alternativas que prevejam integração de tecnologias e modais para resolver isso, a gente vai continuar sempre na mesma tecla. Precisa investir em metrô, precisa investir em ônibus, mas não tem dinheiro, custa caro e não resolve o problema do engarrafamento. Certo. A gente recebeu uma outra pergunta de quem está assistindo a gente, né? Um argumento sério no debate entre Uber e táxi é que lugares de trabalho possam correr riscos de desaparecer. É verdade? O que isso pode ter como consequências? Sem dúvida. Esse é mais um ponto que tem que ser levado em consideração nesse debate. E não está sendo discutido também. Já tangenciei essa questão quando falei do emprego, entre aspas, dos taxistas, né? Da ocupação profissional de uma categoria, que são os taxistas. Mas isso afeta também o emprego ou ocupação de pessoas que eventualmente estão sem um emprego agora e estão usando um aplicativo desse para oferir renda, ou que resolveram mudar de área e fazer disso o seu trabalho principal, investiram em carros. Então tem sim todo um impacto no mercado, e não é só de quem está trabalhando diretamente com isso.
Imagine modelos novos de produtividade, de transporte, que vão impactar na venda de veículos. Em torno de 6% do nosso PIB brasileiro está atrelado diretamente à indústria automobilística, fabricação de veículos, peças, pneus, etc. Se a gente adicionar a isso todo o mercado que depende da mobilidade, mecânicos, tá, de carro, postos de gasolina, estacionamentos, tem um mercado todo indireto que também vai ser afetado pelas decisões que se tomar aqui nesse projeto de lei. Se adotar uma estratégia de abertura, de trazer mais aplicativos, muito provavelmente a venda de carros vai cair. Isso vai impactar o emprego até de quem está longe de um grande centro, eventualmente. E o mesmo vai acontecer se esse projeto de lei não passar ou impedir a entrada de novos aplicativos, de novos concorrentes. Se de fato conseguir sem isso, o impacto também é muito grande na nossa economia. Por isso, de novo, não dá para a gente fazer um projeto de lei focado numa questão tão pequena, sem olhar o grande cenário, sem olhar o todo que isso pode impactar. Certo. E você acredita que pode haver uma tendência de migração de volta para os táxis, se caso a lei for implementada, ou você acha que isso não é mais possível, que as pessoas já têm enraizado agora o Uber e os outros aplicativos? Olha, eu conheço muita gente, de experiência própria, não tenho pesquisas para isso, mas tem muita gente que já está mudando, não está mais comprando carro, vende o seu e começa a usar outros meios de transporte, exatamente porque ficou mais barato até do que manter um carro. É claro que essas pessoas, uma vez que adotem essa nova rotina, dificilmente voltam para o carro num curto espaço de tempo, porque é necessário um investimento, a pessoa vendeu o carro, eventualmente usou esse dinheiro para outra coisa, enfim, ou fez sua reserva. Quando isso passa, quando você tem uma mudança de cultura na população, que é o que está acontecendo, dificilmente isso muda rapidamente, tá? Então é provável que, supondo que os aplicativos fossem, de fato, impedidos de funcionar, talvez tenha até um aumento do uso de táxi. Mas eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acho que essa é uma briga que, independentemente desse projeto de lei, ainda vai se arrastar por bastante tempo. Certo. Obrigada, Fio, Pablo, pela sua participação. Obrigada também quem estava acompanhando a gente até agora. Lembrando que vocês podem continuar sabendo de tudo o que acontece na Fundação Getúlio Vargas acessando as nossas redes sociais, fgv.br/redes-sociais, ou o nosso portal de notícias, que é fgv.br/fgvnotícias. Muito obrigada, até a próxima.